Estamos começando o Cotidiano e você, quero agradecer, muito obrigado pela sua presença sempre conosco aqui. E hoje o programa está muito bom. Hoje sabe quem veio conversar com a gente? Vanessa Goulart. Conhece Vanessa Goulart? Conheço, família de artistas, Lissete Bruno, Paulo Goulart. A mãe dela também, né? A bisavó, a bisavó, a avó. E é verdade, você vai se emocionar com as histórias da Vanessa Goulart. Aguarde aí para você. Nós estamos começando aqui Cotidiano e você, como nós dissemos antes, nós vamos receber e conversar com uma das atrizes mais simpáticas e talentosas que nós temos no Brasil. E depois eu vou dizer por quê que eu acho, pessoalmente, uma das mais simpáticas aqui. Nós estamos aqui conversando com a Vanessa Goulart. Muito obrigado de estar com a gente, Nossa, viu? Nossa, Ricardo, que prazer estar aqui com vocês. Uma delícia. Prazer é nosso, viu? Alegraram minha tarde. Que bom, que bom. Olha, vou dizer uma coisa. Por que você vai falar depois? Pô, eu vou falar agora, então. Se eu te falar uma coisa, eu conheci a Vanessa num programa de televisão que eu fiz há um tempo atrás, né, na TV Gazeta e tal. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, Vanessa, se você sabe disso, talvez outras pessoas saibam. Geralmente quando a gente encontra com artista é muito cheio de não me toques. É verdade isso, eu conheço, eu convivo com a família dela tem um monte. Monte. É. Mas ninguém é cheio de não me toques. Mas a Vanessa é especial. É uma das pessoas mais simples, né, próximas que a gente tem. Sempre. E sempre que eu vi a Vanessa, sempre ela tem um sorriso. Aí a gente tava falando negócio, não envelhece. E é por causa disso. Né? Você sempre teve a mesma carinha que eu conheci você há 10 anos atrás. Por causa desse sorriso e por causa desse seu coração tão bondoso. Obrigada, viu? padre. Não tô jogando confete não, viu? Eu tô falando sério. Eu tinha muita vontade de dizer isso pra você. Você é muito próximo, você é muito simpática, você é muito... como que diz? Fácil da gente chegar e fácil da gente gostar. Nossa, acessível. Essa é a palavra. Obrigada, eu fico muito feliz. Engraçado você falar do sorriso, porque essa coisa do sorriso é meio que uma marca registrada da família. Mas ele tem um poder, né? O sorriso tem um poder transformador. Um sorriso verdadeiro, ele muda as pessoas ao seu redor, ele muda o ambiente. Né? Sabe que Deus fez o sorriso não pra gente, né? Deus fez o sorriso pros outros. Por isso que nós nunca conseguimos ver o nosso sorriso, nós nunca conseguimos ver o nosso rosto. Aliás, nunca ninguém conseguiu ver o próprio rosto. Nós vemos a imagem refletida, mas nós não temos a capacidade de ver o nosso rosto. Ou vemos num filme que não é uma imagem. Por quê? Porque Deus fez o nosso rosto e o nosso sorriso para o outro. Então nós jogar temos energia, né? Nós temos bem, responsabilidade. Isso mesmo. E transforma mesmo. É verdade. É fato. Mas tem que ser verdadeiro. Não, nós falamos aqui da família de artistas, né? A tua família tem um monte de artistas. Quantos artistas tem na tua família? Nossa Senhora. Bom, desde a minha bisavó, Eleonor Bruno, minha avó, Lissete Bruno, meu avô, Paulo Goulart, minha mãe, Bárbara Bruno, minha tia, Beth Goulart, meu tio, Paulo Goulart Filho. Aí as filhas do Paulinho também são atrizes. Também a Clarissa Maioral e a Paulinha Mies, é atriz e bailarina. E na minha geração também deu uma diversificada, ainda bem, né? Pra dar uma variada. Tem um advogado na família. Um estranho no ninho. Não, maravilhoso. Ele é assim, aqui, o queridinho da família, que ele resolve todos os pepinos. É incrível. O Léo, meu irmão mais novo. E o Dudu, que é o do meio, que fez educação física e tá fazendo fisioterapia agora. Tem uma prima, filha do Paulinho, que joga futebol nos Estados Unidos. Olha, deu uma diversificada nessa geração aí. E vocês já fizeram algum trabalho, normalmente juntos, assim, trabalhos? Já, a gente está sempre trabalhando junto. E um especial foi muito marcante. Foi a peça Sábado, Domingo e Segunda, que eu acho que foi no ano de 2004, por aí. Uma peça italiana em que toda a família praticamente estava em cena, menos a Beth, que acho que ela estava fazendo outra coisa no Rio, não lembro. Mas estava meu avô, minha avó, minha mãe, meu tio e eu. Eram 5 pessoas da família. Que legal, isso, hein? Que interessante. E essa vontade de ser atriz surgiu por causa dos pais, por causa da... Como que foi? Não, quer dizer, mais ou menos, eu acho que assim, qualquer família que você tem uma profissão né, forte, você ou ama ou você odeia. Você não tem muito meio termo, né? Então eu já sempre gostei. Eu gosto de me comunicar, desde pequenininha. Tenho vários vídeos na internet, eu com 2, 3 aninhos, eu adorava o microfone, não podia ver um microfone. Então a certeza que eu tenho na vida é que eu tenho que trabalhar com comunicação. Seja como atriz, como apresentadora, por isso também fui fazer jornalismo. Você é jornalista? Adoro também. Olha que beleza. Então, só me deu mais ferramentas para trabalhar a comunicação, que eu acho que é a minha grande missão nessa vida.
E enfim... O fato de você ter uma referência como teu avô, tua avó, isso atrapalha ou ajuda? Não é uma referência alta demais para você? Tem os dois lados. Eu vou explicar por quê. É muito gostoso a gente ter colegas na família porque a gente troca muito. Então, nunca acaba o assunto. Mas a comparação não deixa de Olha, existir, ou não, no começo da carreira? Não, na verdade, eu vou dizer a história da comparação, pelo menos pra mim. Quando eu tô trabalhando, eu não penso em nenhum minuto nisso, porque eu tô fazendo o que eu realmente gosto. Então, eu tô me divertindo, eu tô vivendo ali o meu momento. Então, eu não vou pensar em quem tá me comparando, então, porque o prazer é meu, um prazer pessoal. Agora, é difícil, eu vou dizer agora o lado que é difícil. As pessoas acharem que a gente sempre está trabalhando, que a gente não tem problemas, que a gente não precisa correr atrás das coisas. Isso não é verdade, a gente rala pra caramba. Talvez até mais por conta dessa dificuldade. Dessa dificuldade, dessa cobrança também, dessa né? Cobrança, nesse sentido. Agora, quanto à qualidade de trabalho, eu nunca me preocupei não, porque assim, você eu tô sempre inteira faz no que eu tô teatro, fazendo. faz cinema? Eu comecei fazendo teatro aos 9 anos de idade, também de uma maneira super inesperada. 9 anos foi quando você começou? Foi quando eu comecei. E como que começou? Então, é uma história bacana também. Eu tinha 9 anos, estava na escola e eu sempre ficava responsável pela pecinha de final de ano. Eu dirigia, apresentava e tal. E numa dessas pecinhas eu fazia um palhacinho, que era o narrador, e tinha uma produtora de uma peça infantil, que era autora da peça também, Marilu Alvarez, me viu na apresentação, gostou de mim, precisava de uma criança para fechar o elenco, me chamou, não sabia que eu era neta do Paulo, da N7 nada. Não foi por causa disso. Olha que interessante, Eu né? acredito que nada é por acaso mesmo, né? Então, o teatro me escolheu. Isso acontece muito. E aí, desde então, nunca mais parei de fazer teatro. Aí depois comecei a fazer cinema. Era essa? A Cegonha Boa de Bico. Era uma peça que contava para as crianças como nasciam os bebês. Olha que interessante. E tem uma curiosidade. A peça era feita por crianças e um dos atores da peça era o filho da Marilu. Ele veio a ser meu marido 13 anos depois. Não é possível, gente. E a gente fazia a do cena céu. romântica da peça, eu era o óvulo, ele era o espermatozoide. Gente do O céu. convite do casamento Muito era a gente de romântica óvulo mesmo essa espermatozoide. peça. Não é romântica, Olha. nada é por acaso, né? As coisas estão aí, Que acontecem por um interessante. motivo que a gente não sabe qual é, mas que existe um motivo, existe. Que interessante, gente. Mas o elenco aqui, o elenco dela é grande, porque ó, ela é atriz de teatro, cinema, TV, é jornalista mesmo, não é jornalista só de título, não. Jornalista Trabalhou, né? formada, fiz FIAME, formei em 2010. Trabalhei Trabalhei na na Folha de Folha. São Paulo por um ano. Olha. Assim que eu comecei a faculdade, eu comecei a trabalhar na Folha. Foi uma sorte que eu dei também na vida. Aliás, o dia que eu entrei na Folha, meu primeiro dia na Folha era dia 11 de setembro de 2001. Olha que simbólico também. Olha, mas você tem uma história muito interessante, bonita, quando você fez a sua bisavó, por conta de uma história forte que você tem já com a sua bisavó, não é verdade? Isso foi um presente, assim, inexplicável. Eu fui criada pela minha bisavó e pela minha tia bisavó. Quer dizer, quando eu nasci, minha mãe tinha 18 anos e minha bisavó se propôs a ficar em casa cuidando de mim. Sua bisavó é a Eleonor Bruno, mãe da Anicete Bruno. Mãe da Anicete Bruno. Minha bisavó materna. E se propôs a ficar morando com a gente. Eles eram muito novinhos, os meus pais, né? Ela e a irmã dela, Dedéia, minha tia bisavó. E foram, a gente fica um tempinho aí pra dar uma força, tá? Acabaram ficando 25 anos. Nossa, mãe. E eu morava no mesmo quarto que elas, né? Então a convivência era absurda, eram as minhas maiores referências. E a vovó Nonoca me ensinou a ler aos 3 anos de idade. Ela era o contato, assim, inesquecível. E ela era atriz? Ela era atriz, ela foi médica, obstetra. Jesus. Ela foi um dos primeiros divórcios, assim, do século. É uma mulher muito à frente, muito da moderna. vanguarda, de vanguarda. Muito. Trabalhou como jornalista também. E você interpretou o papel dela. Na minissérie Desci de Verdade, eu tive essa honra, esse privilégio, esse prazer de viver a minha bisavó, Nonoca. Foi um presentão mesmo. Que bonito, que bonito. Foi muito lindo. Mas você já interpretou a sua avó, a sua avó. Especialista em voz, bisavós e afins, em voz, né? bisavós, é verdade. Voz, bisavós e afins. A novela Tititi você fez? Eu fiz a Júlia Espina, que era o personagem da minha avó, que era tia do Jacques Leclerc. Então, quando passava pro flashback, o Jacques Leclerc pequenininho, aí era eu que vivia. Que interessante, que interessante. Bom, o resto nós vamos falar. Hoje já passou? Já, vai lá. Nossa, Caroline, hoje já passou, meu Deus, olha aí. Não, foi rápido mesmo. É verdade. A gente continua esse bate-papo gostoso depois dos nossos comerciais. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento,
e a corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo. Obrigada. Precisando de uma luz? Que tal substituir as lâmpadas comuns pelas fluorescentes, que economizam até 80% de energia? Desligar os equipamentos da tomada também ajuda. Aparelhos em stand-by representam até 12% da sua conta de luz. Energia desperdiçada é dinheiro jogado fora. Ser consumidor cidadão é parte da solução. Uma campanha do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Apoio Oxfam Novib. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Estamos de volta, Cotidiano e Você, entrevistando Vanessa Goulart. E a gente estava falando do seriado da Dercy, que você interpretou a tua bisavó. Exatamente, Eleonor Bruno, minha querida vovó Nonoca. É um presente grande. Como foi feita a escolha? Você foi convidada para esse papel? Fui convidada para fazer pelo Nelson Fonseca, que é produtor de elenco do Rio. Na verdade, essa minissérie ela tinha essa proposta, né? Então, o filho do Chico Anísio fez é verdade. Chico Anísio, Niso. O Carlinhos Loeffler, que é neto do Oscarito, fez o Oscarito. Então tinha uma carga emocional muito grande assim, envolvida nessa minissérie. Então foi uma delícia para todos nós, com certeza. Mas já que você falou que foi convidado, você é uma atriz, grande atriz, de renome, tem tudo isso, mas tem também o nome da família, tudo. E você quando vai participar, você participa de testes ou usa aquele quem indica? Não, não funciona, viu? Né? Não. É se eu tivesse, pensa. Mas pode pensar, se eu tivesse facilidade, não tinha o menor problema de falar, gente. Fazer o quê? Né? Nasci nessa família, estou aproveitando as oportunidades que me aparecem, mas não é assim. Não é assim. Tem que ralar mesmo, tem que ralar muito, talvez até mais por causa desse pensamento. Essa, sem dúvida, verdade, é a maior dificuldade de carregar o sobrenome famoso. Esse é o maior peso. Fora isso, é uma delícia. Você mora onde? Em São Paulo, Rio ou na Ponte Aérea? Eu tô morando no Rio agora. Eu tô morando no Rio, me mudei pra lá. Mas eu sempre morei em São Paulo. Eu tenho meu cantinho em São Paulo também, então tô onde o trabalho tá, né? Onde o trabalho, é verdade. Olha que interessante. A sua família também fica nesse lá e aqui? Nesse lá e cá, nessa loucura. Tem épocas que são mais paulistanas, tem épocas que são mais cariocas, aí sempre dependendo do trabalho. Mas você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Cinema, teatro, televisão, tem alguma peça, alguma coisa, algum projeto novo que você vai fazer? Tô saindo daqui para fazer espetáculo. Hoje eu vou pro palco ainda, vou fazer a Aurora da Minha Vida, dentro de um projeto do meu avô, que é um projeto lindo, chamado Teatro nas Universidades, que está no 8º ano. Olha. A gente leva os espetáculos para dentro das universidades gratuitamente. Poxa. Nós temos patrocínio, enfim, e aí esse projeto começou quando há 8 anos meu avô leu uma pesquisa que indicava que mais de 70% da população de jovens jamais tinha ido ao teatro. Nossa. E aí ele ficou muito chocado com esse número e criou esse projeto que já está no 8º ano. Então é
É um prazer enorme participar desse projeto. Que interessante, o projeto leva o teatro nas universidades. Dentro dos auditórios das universidades que normalmente não são utilizados, né? Exceto uma palestra. E geralmente são levados o quê? São peças clássicas? Isso, olha, essa peça que a gente está fazendo desde 2010 se chama Aurora da Minha Vida, de Naum Alves de Souza. É uma peça que tem uma comunicação fantástica com a plateia, todo mundo se identifica. Mas já tiveram espetáculos essa é produção nossa. Em Sete Bruno Produções Artísticas. Mas tem espetáculo, já teve do Júlio Adrião, que era um monólogo, A Descoberta das Américas, que ele ganhou o prêmio Shell. Teve o Agreste, que é uma peça aqui em São Paulo, com uma direção do Márcio Aurélio. Assim, varia. Cada ano ou é produção nossa ou a gente chama os espetáculos que estão acontecendo em São Paulo e leva para dentro das universidades. Espetáculos que têm um apelo grande, premiados. Uma temporadazinha em cada faculdade? Uma única apresentação. Uma única apresentação. Amanhã a gente vai fazer no Teatro Ruth Escobar. E quando a faculdade não tem o auditório, eles alugam um espaço. Mas quem vai são os alunos. São os alunos. É gratuito para os alunos. Fantástica ideia, porque é o seguinte, é interessante. Porque quando a gente fala que teatro é cultura, mas tem que transformar isso de uma forma... Em hábito, né? Exatamente, está muito longe. E fazer com que o jovem possa ter esse contato mesmo. A ideia é essa. Depois dessa arte, na sua essência, vamos falar da sétima arte. Sétimo cinema. A sétima parece tão retrô. Né? Sétima arte, sétima arte, cinema, arte, né? Incrível. Cinema, né? Amo o cinema. O cinema na minha vida também sempre aconteceu de uma maneira... Assim, eu não precisei fazer nada. Me ligavam, me chamavam, tem uma comunicação com o cinema que é inexplicável. Cinema é mais gostoso de fazer do que novela? Ai, eu amo fazer cinema. Tudo é gostoso. É doce. Olha, tudo, não é clichê falar isso não, mas tudo é gostoso. Até dublagem, que eu fiz muito uma época, eu amo. Ah, você fez dublagem? Fiz dublagem, eu adorava. Eu via a magia daquilo, entendeu? É muito gostoso. Não, mas eu tenho uma coisa especial. É aquilo que eu disse, volto a falar. Você faz tudo com muita paixão, né? Muita paixão, tudo que você pega intensidade. Eu sou uma pessoa muito intensa. Até aquilo que você falou assim, alegria, que faz você ficar mais jovem. Também, minha alegria é intensa. Mas quando eu tenho que ficar triste, eu também fico triste. Intensamente. Então o segredo é não maquiar as coisas, sabe? É você viver da maneira mais plena, assim, possível. No cinema você fez quantos filmes já? Olha, meu primeiro filme, eu tinha 19 anos, chamava Olhos de Vampa, isso em 94, né? Aí depois eu fiz Dois Córregos, do Carlos Reichenbach, com o Richelli, que eu fui protagonista, foi um filme que viajou o mundo. Dois Córregos, ganhou vários prêmios, foi muito gostoso, interessante fazer esse filme. Depois eu fiz Garotas do ABC, do Carlos Reichenbach também, foi ótimo, a gente retratava a realidade das operárias das fábricas do ABC, foi muito interessante. Depois eu fiz Coisa de Mulher, que era uma comédia super divertida com a Adriane Galisteu, uma produção do Rio, carioca. Fiz agora o Luz nas Trevas, que é a continuação do Bandido da Luz Vermelha, que foi um filme que marcou muito a década de 60, 70. E agora é a continuação, é o roteiro que o Rogério Zervella deixou antes de morrer, com o Ney Matogrosso. Filme cheio de participações, meu avô faz também. O filme vai estar sendo lançado agora quinta-feira e sexta-feira entra em cadeia nacional. Que interessante. Como chama? Luz nas Trevas, com o Ney Matogrosso. Padre Juarez está me devendo um jantar. Aí nós vamos assistir e depois eu tô pode te jantar. Aliás, você que tá me devendo um monte de coisa. Aliás, inclusive me levar para assistir o filme, tá bom? Tá bom, tá fechado. Olha, você vai fazer mais perguntas? Não, é que a Carol tá falando aqui. Já? Eu não acredito, muito gente. pouco. Não devia nem ter vindo fazer o programa, tá vendo? Vem um cafezinho e a gente continua conversando aqui, né? Tá vendo como que é gostoso a gente conversar com gente simpática, com gente que, né, vive intensamente tudo aquilo que faz, né? Obrigada mesmo. Eu quero agradecer você, muito mesmo, muito por nos trazer essa luz, né? Esse momento tão bonito aqui pra gente. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de poder trocar essas ideias tão gostosas com vocês. Vanessa, os contatos agora, pra gente entrar em contato, o mundo todo entrar em contato com você. Bom, vou deixar o meu Facebook, que é a melhor maneira de se entrar em contato comigo, é Vanessa Goulart, G-O-U-L-A-R-T-T, 2 T's no final. 2 T's, não esqueça 2 T's. Não esqueça dos 2 T's, se botar com um T só vai ter um monte de Vanessa Goulart lá, mas com 2 T's, só eu. Aí você me adiciona lá. É isso. Esse é o Facebook. Beleza. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, deputado. Eu vou terminar? Você que termina hoje. Eu que termino. Então daqui a pouco a gente tá de volta. Tem mais coisa pra gente conversar aí.
Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Precisando de uma luz? Que tal substituir as lâmpadas comuns pelas fluorescentes, que economizam até 80% de energia? Desligar os equipamentos da tomada também ajuda. Aparelhos em stand-by representam até 12% da sua conta de luz. Energia desperdiçada é dinheiro jogado fora. Ser consumidor cidadão é parte da solução. Uma campanha do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Apoio Oxfam Novib. Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo. Obrigada. Nós estamos de volta aqui no Cotidiano e Você, e eu queria conversar com você e aqui com o deputado trazendo um assunto muito interessante sobre a questão da energia nuclear. O deputado, há alguns dias atrás, nós vimos, aliás, alguns meses atrás, nós vimos aquele grande desastre nuclear que aconteceu em Fukushima, no Japão, por causa do tsunami, tudo aquilo. Alguns dias atrás nós vimos os reatores nucleares sendo desligados no Japão. E quando foram desligados para manutenção, o povo, os japoneses, eles se levantaram pedindo para que acabasse a questão da energia nuclear no Japão. Um povo que sofreu, né, gravemente com isso. Agora, me conta uma coisa, conta para o Brasil inteiro. Há todo um levante, um plebiscito em relação à energia nuclear também no Brasil? Na verdade, quando a gente viu o acidente de Fukushima, logo que teve o acidente de Fukushima, nós chamamos uma audiência pública aqui no Brasil, que eu fui o autor do requerimento, para que os órgãos responsáveis do governo mostrassem para a gente se as nossas usinas de Angra 1 e Angra 2 elas eram seguras. E o que me deixou chocado foi que durante a entrevista, durante a audiência pública, o que foi colocado para a gente é que tinha toda a segurança em Angra 1 e Angra 2 e que ela era exatamente o mesmo sistema de segurança de Fukushima. Aí eu perguntei, poxa, mas se lá teve problema, por que aqui não vai ter? Isso. Falei, porque aqui não tem tsunami. Mas quem garante que aqui não tem tsunami? Aqui a gente tem desmoronamentos perto lá em Paraty, a gente viu. Justamente, né, em Angra, desmoronamentos que já tiveram no finais de ano, com a época de chuva. Então assim, não é a energia mais segura. E outra coisa, a energia nuclear ela é uma energia cara para o Brasil. Hoje ela é responsável por 1,2% de toda a energia que a gente consome, né? Angra 1 e Angra 2 geram 1,2%. Só que ela custa 12 vezes mais do que a energia gerada de outras fontes.
E no Brasil, nesse episódio que o senhor falou de Fukushima, o próprio cientista japonês que defende as usinas nucleares no Japão, ele colocou no Brasil não precisaria de usina nuclear, porque nós temos outras fontes alternativas de energia. Porque no Brasil, basicamente, a energia gerada pelas hidrelétricas. Isso. Mas nós temos aqui como implantar eólica, solar, existem outras formas alternativas que agridem menos o meio ambiente e porque todo mundo fala a energia nuclear é limpa. Ela é limpa quando é produzida. Mas e o lixo atômico, o que se faz com ele? Em um determinado momento ela vai deixar de ser limpa porque você vai ter... Você tem os dejetos. Onde você coloca esses dejetos? Eles têm que ficar 10 mil anos estocados em algum lugar sem ninguém poder tocar. Isso. E quem vai receber esses dejetos? Até hoje, a gente não tem um destino para os que são produzidos em Angra 1 e Angra 2. A gente não sabe quanto vai ser gasto em Angra 3. Alguém perguntou para o consumidor se ele quer pagar esse custo elevado de construir uma outra usina. Tudo foi imposto pelo Executivo para a gente e que já vem desde um programa nacional nuclear lá de 1970, na época da Ernesto ditadura. Geisel. Exatamente. Ernesto Geisel que começa com o programa nuclear no Brasil e é realmente imposto da maneira com que era imposto. E sempre tratado de sigilo militar. Sim. Então a gente nunca teve acesso. Quanto foi gasto? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E quanto vai ser gasto? Se pressupõe 10 bilhões. Mas a gente não sabe para construir Angra 3. Então, o que a gente está trazendo para o Congresso Nacional foi uma proposta que trata de um plebiscito. Quando a gente coloca o plebiscito, é uma consulta nacional para ver se a população quer ou não consumir energia advinda de usinas nucleares. Eu sei que a gente vai falar, mas esse projeto não vai passar, plebiscito. Mas quando a gente apresentou o projeto, a intenção é que o assunto viesse à tona no Congresso Nacional. Sei. Eu acho que o Congresso tem que ter o direito de saber quanto está sendo investido nisso, se não existem outras formas mais baratas e mais seguras de gerar energia no Brasil, e por que investir tanto se a Alemanha, por exemplo, teve um plebiscito e eles pararam de produzir. Né? Os Itália, países do primeiro mundo, todos eles. E aí estão mandando esse resíduo deles de tecnologia para ser construído aqui no Brasil. Então é isso que a gente é contra. A gente quer uma discussão, a gente quer que o governo abra para o Congresso Nacional quais são os planos nucleares para o Brasil. Acho que a gente tem que ter direito de saber tanto pela segurança como pelo custo. Você disse que não seria possível um plebiscito, porque você acha que não, eu vejo como possível. Eu apresentei o projeto para que haja. Mas o projeto foi seu. Você apresentou um projeto. Ele já passou, está na primeira comissão, que é a Comissão de Meio Ambiente. Isso. Mas o governo tem feito uma pressão para que isso não seja aprovado. Tá. O que o governo, na verdade, eu acho que não quer, é que sejam abertos esses custos. Eles querem manter isso como um sigilo. E eu acho que não precisa de sigilo, porque a gente não está falando de energia nuclear para uso militar, nós estamos falando de geração de energia. E eu acho assim meio dúbio se nós realmente precisamos ter usina nuclear no Brasil. E precisa ser dado um destino para o dejeto, do lixo nuclear. Lixo atômico. Ninguém quer, por exemplo, colocaram para uma cidade de Goiânia, mas eles não querem receber o lixo lá, então vão pagar a prefeitura para poder receber o lixo. Então é complicado isso, acho que a gente tem que chegar a uma solução, ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem diversas alternativas aí para a gente fazer, principalmente eólica e solar. Olha que interessante, eu acho que interessante, como você lembrou, trazer esse assunto de discussão e colocar para a população também. A população tem o direito de discutir e, se for o caso, até decidir por um plebiscito. Eu acho sim, a gente vive numa democracia. E quem vai usar a energia somos nós. E cabe até o caso na defesa do consumidor, por exemplo. Isso. Porque por que nós temos que consumir uma energia mais cara e mais perigosa? Isso. É isso que a população tem que opinar. Não quero. Não quero pagar mais para ter uma energia mais perigosa. Eu acho que é esse o assunto que tem que ser tratado. Olha que interessante, o deputado Ricardo Zé trabalhando lá sem parar, viu? Olha, muito bom, muito bom. Ô, deputado, encerra o programa pra gente. Encerro. Foi um prazer poder estar aqui com vocês hoje, com o Padre Juarez. A gente espera você e tua família no próximo programa, O Cotidiano e Você.